Olá, estamos de volta aqui. Na unidade anterior, nós situamos como essa caminhada daquele que vai desenvolver o estágio pode ser desenvolvida ao longo de todo o processo em que o estudante vai estar inserido nesse processo de estágio. Nessa unidade agora, a unidade 2, nós queremos discutir com você a atuação do teólogo junto à igreja local. Então você já vai perceber que aqui nós já estamos dando um foco específico em como esse teólogo, esse bacharel em teologia vai atuar junto à igreja local. E a primeira questão que nós precisamos perguntar desse trabalho que é desenvolvido na igreja local é o que vem a ser, O que vem a ser o pastorado. E aí a gente teria uma resposta básica para essa questão, que seria o serviço que se presta a Deus servindo ao próximo. Em tese, basicamente é isso que seria o ministério pastoral ou o pastorado junto à igreja local. Agora, para que a gente possa desempenhar as funções do pastorado ou do ministério pastoral junto à igreja local, é necessário então que a gente tenha fundamentos teológicos para tal ação. E por isso mesmo, a gente vai buscar nas Escrituras, que é o manual, que é a regra de fé e conduta para a nossa atuação junto aos ministérios das igrejas diversas que temos aí espalhadas, não é? As Escrituras, elas apontam um Deus que cria e ao mesmo tempo que incumbe pessoas a cuidar de sua criação. Nós encontramos isso lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, sobretudo ali no Gênesis 1, 27 e 28. Então esse Deus que cria o mundo, ele deixa incumbência muito clara, sobretudo no Gênesis 1, 27 e 28, onde é colocado ali responsabilidades sobre os seres humanos de cuidar daqueles que estão no seu entorno, do próximo e também do cuidado para com a natureza. Então a fundamentação ou a fonte de onde brota o cuidado pastoral ou o serviço no ministério pastoral está a partir dessa primeira compreensão que nós encontramos ali nas Escrituras. Então diríamos que cuidar de pessoas é uma tarefa gratificante, porém é uma tarefa árdua. Por quê? É um tipo de ministério que lida com gente, com pessoas, com situações das mais diversas, e isso com certeza gera, por um lado, gratidão no coração do ministro, mas por outro lado também existem elementos que vão, de alguma maneira, desgastar a vida, o trabalho desse ministro. Claro, mas é algo que faz parte do chamado e da vocação ministerial. E quando nós falamos então de cuidar de pessoas, nós poderíamos apresentar ou trazer aqui, a partir do pensamento de Barrientos, algumas perspectivas, acerca daquilo que fundamenta o trabalho pastoral ou o serviço ministerial daquele que vai atuar junto à igreja local. Uma primeira questão é de que Deus ele está presente e ativo no mundo. Como vimos anteriormente, Deus cria, mas ao mesmo tempo que cria, ele também designa funções. Isso significa que é um Deus que, ao mesmo tempo que está criando, está trabalhando junto com. Então, os seres humanos, nessa ação que desenvolvem de cuidado para com o próximo e para com a natureza, estão atuando em parceria com esse Deus que também cuida do humano e cuida também da natureza. Então, esse é um primeiro fundamento, que Deus está presente e, pelo fato dele estar presente, ele está ativo no mundo. O mesmo Deus que cria, então, ele mantém a sua criação. Um segundo elemento que vai balizar o nosso fundamento teológico é que a existência de um povo escolhido por Deus, ela está presente nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o povo hebreu, que foi a partir dali que ali está impressa a raiz de onde o Salvador da humanidade veio, que foi o próprio Jesus Cristo. Então, nós temos um povo escolhido no Antigo Testamento, de onde se originou o povo escolhido que encontramos no Novo Testamento, que é a Igreja de Cristo, que é toda a concretização daquilo que é o trabalho total de Deus ao longo da história por meio da sua igreja.
Então, Deus, ele cria e, de alguma maneira, ele cria um povo e, ao criar esse povo, ele também designa esse povo para o trabalho e para a atuação diante do mundo. Então, essas bases vão mostrar que esse povo que foi criado por Deus e que de alguma maneira tem tarefas a exercer ao longo do mundo, precisa de direcionamento, precisa de orientações devidas. E aí nas Escrituras nós vamos encontrar que uma questão básica é que o próprio Espírito de Deus é aquele que distribui dons para o seu povo, para a sua igreja, e esses dons então vão balizar, vão auxiliar a igreja no trabalho diante da sociedade. Bom, mas se o Espírito Santo é aquele que orienta a igreja, esse mesmo Espírito Santo que orienta a igreja, que dá dons, ele escolhe pessoas específicas para o ministério e para a atuação no ministério. Então chegamos aqui ao ministério pastoral, que é uma dádiva, que é um dom que Deus dá à igreja. Então os pastores e os ministros, aqueles que atuam sobre a vida da igreja, como diz Efésios no capítulo 4, é o próprio Deus mesmo que disponibiliza esses ministros para o cuidado do seu povo e para com o cuidado daqueles que estão dispersos aí por tantas comunidades na face da terra. Daí nós poderíamos perguntar então quais seriam os objetivos do ministério pastoral. Se nós temos os fundamentos, então nós temos os objetivos. Um primeiro objetivo para que o ministério pastoral exerça a sua função é dar à igreja um lugar em sua comunidade. Então, esse povo de Deus que está disperso, espalhado por toda a face da terra, precisa se encontrar e, em se encontrando, precisa também desenvolver ações comunitárias de celebração. Então, um dos papéis ou um dos objetivos que esse ministro, que esse pastor da igreja local terá é isso, é dar à igreja um lugar na sua comunidade. Uma outra questão seria reconciliar e unir pessoas com Deus. Então o trabalho pastoral ele tem aí essa ação de trazer pessoas, reconciliar pessoas, unir pessoas, de modo que essas ações então aglutinem esforços de todos aqueles que estão envolvidos nessa comunidade. Também poderíamos dizer que o trabalho pastoral ele é um trabalho de formar e aperfeiçoar esses cristãos, essas pessoas que estão agora reunidas nessa comunidade, elas terão a possibilidade de serem amadurecidas nesse encontro e de serem orientadas nesse encontro que é desenvolvido por meio do ministério pastoral. Teríamos também uma outra ação que seria organizar e mobilizar capacidades. Então, pessoas que se reúnem, que são instruídas e que estão próximas umas das outras, essas pessoas têm agora a habilidade, ou poderão ter a habilidade de juntar esforços e esses esforços então serem implementados com ações concretas diante da sociedade. Mas, muito bem, vimos então nessa nossa unidade que você, a partir dos pressupostos bíblicos teológicos, dos quais nós nos apropriamos na própria Escritura, e aí você deverá acessar isso de modo mais abrangente nos textos que temos aí disponíveis. Então esses fundamentos teológicos vão auxiliar o trabalho do pastor ou do ministro da igreja local na sua atuação diante dessa comunidade. Por enquanto, ficamos por aqui, agradecemos você e desejamos bons estudos e até a próxima aula. O nosso abraço.